pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Lara Campos, alguns de vocês já devem me conhecer dos assuntos que eu trato no Twitter, no Facebook e agora no Gab. Tá aqui o meu, cadê? Aqui meu usuário nas redes. Estou criando esse projeto aqui, o Viewfinder Político, como mais uma tentativa, mais uma iniciativa para fortalecer a nossa presença, a presença do pensamento conservador nas redes sociais, esses tempos de censura ao contraditório, de restrição àquilo que não é politicamente correto. Espero poder contribuir. Para isso, conto com a ajuda também de vocês. Se vocês gostarem da iniciativa, se vocês gostarem do vídeo, deste vídeo, dos próximos, curta, compartilhe, divulgue. Quanto mais alcance a gente tiver, melhor para todos nós, né? Bom, esse primeiro vídeo eu dediquei para falar de um assunto que está em destaque, e não de hoje, essa questão da Venezuela. Na verdade, a questão da Venezuela transferida para os países vizinhos, né? Como o Brasil, Colômbia, Peru, Equador, que estão recebendo aí um número impressionante de refugiados, de pessoas que estão fugindo da ditadura socialista, fugindo da fome, da miséria, em busca de um prato de comida, de coisas básicas que a gente já sabe. Nós, como conservadores, nós não podemos fazer pouco disso. Nós não podemos simplesmente generalizar e considerar todos os refugiados como um mal. Não. A maioria é de vítimas. São vítimas de um regime, de um sistema, de uma ideologia que vem matando um número impressionante de pessoas em todo o mundo já há muito tempo. Nada matou mais e fez tão mal ao mundo do que as políticas de esquerda, o socialismo, o comunismo. E nós sabemos muito bem disso. Agora, olha a situação que está vivendo o estado de Roraima. Os cidadãos roraimenses sofrendo com aumento de criminalidade, problemas de saúde pública, problemas sociais de todo tipo. E isso revela uma coisa, algo que não é muito difícil de ser constatado, que é a ineficiência, que é a incapacidade do Estado brasileiro em dar conta dessa crise. E não é só do Estado brasileiro. A Colômbia não está conseguindo mais, o Peru não está conseguindo mais, o Equador não está conseguindo mais. Já são 4 milhões de refugiados, 4 milhões de venezuelanos que estão fugindo da fome. Entre Colômbia, Peru e Equador já são mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de refugiados, 1 milhão de venezuelanos. Eles estão tendo que adotar medidas de controle mais rígidas. Equador e Peru já estão exigindo passaporte na fronteira, algum documento, algum controle adicional sobre quem entra, quem sai.
Está inviável. Está inviável para o Brasil, está inviável para a América Latina, é insustentável e ninguém fala, ou poucos estão falando, na verdadeira solução, naquilo que pode ser a solução efetiva do problema. Por enquanto só se fala em espalhar o problema, em interiorização para cá e para lá. Do ponto de vista do cidadão de Roraima, nesse momento, talvez seja o melhor, a interiorização pelo Brasil. Isso, pelo menos, pode desafogar por algum momento esse gargalo, esse influxo de venezuelanos no estado. Mas não vai impedir que mais venezuelanos cheguem, mais interiorização seja necessária. E isso não me parece solução. Isso é algo paliativo, principalmente para o venezuelano, que não está sendo bem atendido, que não está recebendo um tratamento minimamente digno, e também para o brasileiro, que está tendo que conviver uma situação que não convivia antes, e que já há 2 ou 3 anos vem vivenciando, e eu estou falando do pessoal do norte do país. Nós que estamos aqui no sudeste, no sul, nós ainda a gente ainda não está vendo isso na rua. Mas quem é de Roraima, eles já estão cansados. São relatos impressionantes. Mas eu queria... Então, eu disse que poucas iniciativas estão sendo tomadas no sentido de resolver o problema de fato. Que, na minha visão, é combater o socialismo. É combater a ditadura do senhor Maduro. É combater aquele sistema, aquele estado de coisas. Na minha visão, só resolvendo o problema na raiz, na origem, é possível falarmos num estado de Roraima mais tranquilo, mais seguro, numa Colômbia, no Peru, no Equador mais seguro. Só assim, só resolvendo o problema na origem. E o problema é, sim, o socialismo. Eu quero ler uma notícia para vocês. Não sei se eu vou ler toda para não alongar demais. Mas é uma notícia da agência France Press. Porém está escrito aqui em espanhol. Eu vou tentar ler aqui, traduzindo ao mesmo tempo aqui, traduzindo simultaneamente aqui para português, então me perdoem se eu errar alguma coisa aqui. Mas o título da matéria: 6 países se unem em bloco para denunciar Maduro à Corte de Haia. Isso me parece um caminho interessante. É o caminho de condenação do regime, é um caminho de condenação desse sistema e do seu principal ator, do seu principal causador, do líder, do comandante, como eles gostam de falar, né? Comandante. Nicolás Maduro. Vamos lá. Então, ótima iniciativa. 6 países se unem em bloco para denunciar Maduro à Corte Penal Internacional de Haia. Quem são esses países? E aí é que a nossa esperança aumenta. Puxa vida, quem são esses países? Esses países são Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai e até o Canadá. O Canadá de Trudeau, de Justin Trudeau. Até o Canadá do socialista Trudeau.
do líder de um dos maiores propagadores da ideologia socialista na América do Norte, Trudeau. Ele, seus amiguinhos, Bernie Sanders, Hillary Clinton, Barack Obama, agora aquela menina totalmente desmiolada, Ocasio-Cortez, o Trudeau, dessa turminha, até ele está subscrevendo essa denúncia contra o Maduro. Faltou algum país aqui? Não. Não tem o Brasil. O Brasil não se interessou em condenar Maduro. O Brasil optou por não condenar o socialismo. Que estranho. Quer dizer, seria estranho se o nosso chefe de relações internacionais não fosse o ex-motorista do Marighella, o tucano socialista Aloísio Nunes Ferreira. Aí seria estranho. Mas é ele que comanda a nossa política internacional. Ele é o chefe da política internacional brasileira. E que política internacional é essa? De apoio e sustentação, porque é isso, de apoio e sustentação a uma ditadura socialista. Essa é a posição. O Brasil se limita a enviar notinhas, condena aqui, condena ali, notinhas de Facebook, notinhas de Twitter. Essa é a nossa política internacional. É assim que ela tem sido conduzida, sob o governo do vice da Dilma, sob o tucano Aloísio Nunes Ferreira. Sim, essa é a política, esse é o posicionamento da esquerda brasileira. O PT, o PSOL, o PCdoB, o PSDB, o Temer. É a política de esquerda. É a política de sustentação, de não confrontação com aquilo que é errado, de não confrontação com o socialismo, com a esquerda. Deixa, vamos ver. Não podemos pegar duro. Puxa vida, vai que dá certo. Eles acreditam ainda no socialismo do século XXI. Eles acreditam. Que absurdo. Nós não temos uma política enérgica, firme, internacional, que defenda os brasileiros, e neste caso especificamente os brasileiros de Roraima, que são os mais afetados. Nós não temos uma política internacional que defenda os venezuelanos vítimas do socialismo, não que seja nossa obrigação defender as vítimas venezuelanas, mas, sem sombra de dúvida, é de bom tom. Sem sombra de dúvida, é de bom tom que nós, que deveríamos ser uma liderança regional, nos posicionássemos claramente contra o socialismo na Venezuela. E com isso, estaríamos automaticamente contribuindo e ajudando, dando as mãos aos venezuelanos miseráveis, pobres, que estão lá sofrendo com falta de tudo aquilo que a gente já sabe. Salário que não compra nada, dinheiro que não serve para nada. Cortaram zeros na moeda venezuelana, no bolívar. Isso quer dizer que o problema está só no começo. Ainda tem coisa muito
pior por vir. Venezuela ainda não chegou no fundo do poço. E com essa política internacional nossa, aqui no Brasil, nós também ainda não chegamos no fundo do poço. A situação de Roraima tende a piorar. Outros estados vão começar a vivenciar esse problema. Porque a solução que enxerga o governo brasileiro é a de espalhar, é a de interiorizar. Isso não é solução, isso pode ser algo paliativo, enquanto algo maior, algo mais efetivo não aconteça de fato. Mas isso não pode ser considerado uma solução para o próprio bem dos venezuelanos. Estão sendo obrigados a deixar suas casas na Venezuela e viver em países estranhos, sobretudo no Brasil, um país que não compartilha nem a língua e nem a cultura com os venezuelanos. Eles se sentem totalmente deslocados. Não acho que é fácil alguém, qualquer pessoa da América Latina que fala espanhol, entender o português. Não é simples assim como parece. Não é um simples portunhol que resolve. É difícil. E isso dificulta muito a integração. Isso dificulta muito a vida dessas pessoas. Repetindo, já são 4 milhões de refugiados. 4 milhões de pessoas que fogem, que já fugiram da Venezuela. Sabe quantos já fugiram da Síria? 6 milhões. 2 milhões a mais. Podemos considerar como equiparáveis, comparáveis. São realidades que estão muito próximas. Quanto tempo será que não falta para a gente passar a Síria? Ou melhor, a Venezuela, a situação de refugiados da Venezuela, ultrapassar a da Síria? Deve faltar muito pouco tempo. Ainda mais com uma piora, uma degradação da situação venezuelana eminente. Quando que o Brasil vai se juntar a países como esse, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Canadá, e condenar o Maduro? Eu vou continuar lendo aqui a notícia, que eu não terminei, eu só li na verdade o título. Eu vou ler mais uma parte aqui. Ao menos 6 países da América Latina se uniram em bloco para denunciar Nicolás Maduro perante a Corte Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Uma ação judicial sem precedentes, diz a reportagem. Fontes diplomáticas da Organização dos Estados Americanos informaram à agência de notícias AFP que ao menos 6 governos do continente estão dispostos a acionar o Tribunal Internacional para denunciar o ditador da Venezuela. Aí ele repete aqui, trata-se de Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Canadá e Paraguai, os quais estão em conversação para empreender a denúncia contra Maduro e outros funcionários do chavismo na Venezuela. Isso também é importante. O tirano mora ali é o Maduro, mas a turma no entorno dele é tão perigosa quanto. Tem gente muito perigosa ali. Seria a primeira vez que uma denúncia desse tipo se daria perante a Corte Penal Internacional. Pois os governos, esses governos unidos, eles apresentaram provas sobre as denúncias de violações de direitos humanos perpetrados por Maduro.
aliás, aqui até saliento, tratam-se de crimes que não prescrevem. E aqui segue a notícia, tal. Já deu pra gente entender quem é contra o Maduro e quem não é. Quem é contra o socialismo sanguinário e quem não é. Nós não somos contra. Nós, Brasil, não somos contra. Né, seu Aloysio? Aliás, aqui fala, né? Violações de direitos humanos, etc. Com provas. Esse grupo de países, eles têm provas que fundamentam essas denúncias. Direitos humanos. Aí, eu vou lembrar... Deixa eu ver se eu acho aqui algo que o descalabro que o senhor Maduro disse há poucos dias após o episódio envolvendo os venezuelanos lá em Pacaraima. Aquele ato em que brasileiros revoltados com um crime cometido por 4 criminosos venezuelanos contra um comerciante, dono de um restaurante, churrascaria de Pacaraima, em que esfaquearam e espancaram o comerciante brasileiro, e aí teve aquela revolta, os brasileiros foram para as ruas e acabaram destruindo todo aquele acampamento, ou aqueles acampamentos que estavam os venezuelanos, o que é muito triste. Porque tinha venezuelano de bem ali, óbvio, a maioria. Né? Ruim chegar a esse ponto. Agora, é o nível de revolta que os brasileiros de Roraima estão enfrentando, estão convivendo. Fácil pra gente também condenar, né? Falar, difícil, é uma situação difícil. Mas também não temos que ver que é difícil também para os cidadãos de Roraima, para os cidadãos de Pacaraima, cidade ali fronteiriça com a Venezuela. Cidade que tem sofrido muito, tem sido protagonista no noticiário. Veja só, vou ler aqui uma notícia, está no Poder 360. O Ministério de Relações Exteriores da Venezuela emitiu comunicado informando que solicitou ao órgão correspondente do Brasil, abre aspas, garantias correspondentes aos nacionais venezuelanos e que tome as medidas de proteção e segurança de suas famílias e bens. Isso aqui, até num artigo recente que eu acabei de escrever, pode procurar nas minhas redes sociais, no Twitter e no meu Facebook, eu postei. Eu falo disso e eu trato isso como uma piada de mau gosto, porque é uma piada de mau gosto. Veja só. Só para continuar aqui mais um parágrafozinho. O governo de Nicolás Maduro pediu ainda que membros do consulado venezuelano em Boa Vista, capital de Roraima, se dirijam a Pacaraima para verificar em loco a situação e garantir a integridade dos cidadãos venezuelanos. Bom, aí tem a íntegra do documento aqui, tal. Peraí. Então eles pedem ao Brasil garantias correspondentes aos nacionais venezuelanos e que tome medidas de proteção e segurança de suas famílias e bens. Famílias e bens. O governo de Nicolás Maduro quer que o Brasil garanta o direito à propriedade privada, né, proteção dos bens dos venezuelanos. Podemos, né, deduzir dessa maneira, quer dizer, na Venezuela não há respeito algum
ao direito de propriedade privada. Muito menos a garantia de segurança das famílias. Afinal, elas estão saindo, esses 4 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela porque lá não tem segurança. Porque lá as famílias não estão protegidas. Porque lá está todo mundo vulnerável e suscetível à morte. Por fome. E suscetível a crimes, porque agora está cheio de milícia, de grupos, de gangues, um assaltando aos outros, um roubando aos outros, matando aos outros. Tá um Mad Max a Venezuela. Então, só o seguinte, só uma observação. O Maduro não tem nada que falar sobre como o Brasil deve se comportar e o que ele deve fazer em relação a direitos básicos, essenciais. Quem é ele para dizer isso? Ele não pratica isso no país dele. Ele viola os direitos de todos os cidadãos venezuelanos diariamente. E por fazer isso, os venezuelanos fogem. E aí nós que temos obrigações, ou temos a obrigação de fazer tudo aquilo que ele não faz. Só uma observação, do ponto de vista diplomático, isso é grotesco. Isso não mereceu nenhum tipo de repúdio à altura por parte da diplomacia brasileira, por parte da diplomacia do PSDB, a diplomacia tucana do Aloysio Nunes. Por quê? Porque estão certos, o Brasil é sim um anão diplomático. O Brasil é sim irrelevante. Irrelevante na própria região. Ele é irrelevante com seus países vizinhos. Imagina essas aspirações mundiais. Com esses personagens, isso é impossível. Com os personagens que nós temos aí, Temer, Aloysio Nunes, o PSDB, MDB, isso é impossível. O Brasil só vai conseguir ter algum tipo de relevância regional e mundial se nós estivermos sob uma liderança corajosa. Uma liderança disposta a enfrentar o Maduro. Caso contrário, estamos perdidos. Esse ano, esqueçam, não tem... Quem sabe, a partir do ano que vem, a gente tem alguém com pulso, alguém com autoridade, um presidente que represente os brasileiros, um presidente que esteja com o Brasil, que fale pelo Brasil e fale grosso com quem tiver que falar grosso, que faça parcerias com quem tiver que fazer parcerias, que se junte a esses países, Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru, Equador. Né? Um Brasil que se una aos bons para combater os maus. Enquanto nós não tivermos isso na nossa diplomacia brasileira, não adianta. Você vai cobrar isso do Temer? Cadê o Temer? Esse tempo todo. A situação em Roraima não começou agora, em janeiro de 2018. Não começou agora. Começou há um tempão. A governadora de Roraima, Sueli Campos, do PP, é candidata agora à reeleição. O senador Romero Jucá, do MDB, líder do governo no Senado, exerce influência total
plena dentro do governo de Michel Temer, é candidato à reeleição ao Senado, e ele é de Roraima, e ele é adversário político declarado da governadora Sueli Campos. Os dois não se bicam, são adversários políticos. Há uma disputa local ali entre os dois. O quanto isso não deve estar afetando a adoção de medidas concretas na região, por conta de interesses políticos, por uma briga, por uma disputa regional de influência política, de poder. Os dois são de Roraima. Romero Jucá, que é homem do Temer, e a Sueli Campos, governadora de Roraima. E eu não vejo bonzinho na história. Quem está no meio do caminho, quem está no fogo cruzado, no meio do tiroteio. O povo brasileiro de Roraima e os venezuelanos, que estão sendo tratados como indigentes. Como primeira medida, o Brasil precisa entender que ele só pode atender aqueles que ele consegue. Tá? E, em paralelo, precisa condenar esse regime do Maduro, precisa condenar o Maduro, precisa condenar a ideologia em vigor lá, precisa condenar, porque só isso vai resolver plenamente o problema. É óbvio. Antes do socialismo na Venezuela não tinha essa fuga de nacionais, não tinha. Então nós sabemos quem é o culpado, nós sabemos. Mas o governo brasileiro precisa fazer alguma coisa. Eu acho que não vai ser esse que vai fazer. Esse que tá aí. Eu tô sendo bonzinho falando o que eu acho. Bom, pessoal, para não alongar mais o vídeo, era isso que eu queria falar. É basicamente um desabafo com essa situação, diante dessa situação. Escrevi um artigo longo, bem longo, ontem. Tem link no meu Twitter, no meu Facebook. Eu não lembro se eu postei no Gab. Vou postar o link lá também. Aliás, me sigam. Caso vocês ainda não me sigam e tenham gostado ou queiram poder acompanhar os próximos vídeos, me sigam aqui nas redes sociais, no Twitter e no Gab eu sou glcampus_. O Facebook tá aqui. Eu ainda não sei fazer aqui. Tá aqui. E siga, por favor, o Viewfinder Político, que é esse novo canal que eu tô criando. É por onde eu vou gravar muitos vídeos, quero fazer lives, quero poder conversar com vocês. Mandem sugestões, críticas construtivas para que eu possa melhorar. Eu não tenho realmente muito jeito com o vídeo, estou aprendendo, quero aprender, né? Me ajudem. Acredito que uma das primeiras coisas que vocês vão me sugerir é fazer vídeos mais curtos, né? Eu nem sei quanto tempo já deu esse, mas deu bastante tempo. Eu vou pegando jeito com o passar aí do tempo. Então, ó, o Viewfinder Político tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, tá? Eu quero em breve começar a fazer lives. Provavelmente essas lives serão feitas num primeiro momento aqui no Twitter e pelo Periscope, né? E depois eu quero ir expandindo isso, enfim. Quero ver aí, achar um modelo legal de alcance pra gente conversar cada vez mais, tá bom? Então, sigam aí VF Político em todas as redes sociais, tá? VF Político. Siga, ajude, compartilhe, curta, retweet.
tudo mais. No YouTube, nós também no YouTube também já tem um canal Viewfinder Político, mas como ele ainda não tem assinante nenhum, né? Esse é o primeiro vídeo que eu faço, a primeira manifestação do Viewfinder Político. Eu peço que vocês procurem ou entre no Twitter, VF Político, lá tem um post fixo com todos os links das redes sociais, inclusive do YouTube, porque o YouTube, nosso canal ainda não tem nome na URL, né? Então o link é aquele amontoado de letra e número, tá? Então se inscrevam, que aí quanto mais rápido eu conseguir os 100 primeiros inscritos no YouTube do Viewfinder Político, eu consigo já logo colocar um nome próprio ali do canal, na URL do canal, e ficar mais fácil divulgar e produzir vídeos lá para o YouTube ou aqui para o YouTube, onde provavelmente esse vídeo vai ser postado. Tá bom? Muito obrigado então a todos, valeu, até o próximo vídeo.